enquanto o pessoal chega, lembrar aos irmãos, lembrar ou contar, o Agostinho, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, nas Confissões, escreveu um texto comprido em que ele confessava a Deus ter pecado quando ouviu determinado salmo cantado na igreja. O contexto é o seguinte: a igreja do Ocidente não tinha música desde as perseguições. Eles se reuniam às vezes em... Obrigado. Eles se reuniam às vezes em cemitérios e lá fugindo dos pagãos, que os pagãos tinham medo danado de cemitério. E eles se reuniam. Quem foi a Roma, viu as catacumbas de Roma lá, deve ter visto quanto tinha de local de reunião. Mas ele, depois de findou a perseguição, ou então no ápice de uma determinada perseguição, que o pessoal estava, como ele diz no livro, acabrunhado. A tradução do latim. O pastor resolveu cantar um salmo com eles, e eles começaram a cantar. E daí, a Igreja Ocidental, no ano 320, voltou a cantar. Entre o ano 100 e o ano 320, testemunho de Agostinho, a Igreja não cantou devido às perseguições. Não havia música na Igreja. As orações eram feitas sussurrando, as leituras também. O culto inteiro era assim. Mas ele diz que, nessas confissões, ele pede... As confissões é ele confessando a Deus seus pecados. Ele pede a Deus perdão por ter se emocionado com o cântico de um hino. Irmãos, eu não estou inventando. Procurem o livro As Confissões de Santo Agostinho, vocês vão ver isso. Ele toca no assunto música em 2 ou 3 lugares diferentes. Se você quiser o local, manda um zap para mim e eu procuro. Eu tenho isso marcado. Não é complicado, não. O meu está tão riscado que para marcar alguma coisa tem que apagar. Mas Agostinho conta que ele se emocionou e ele pede a Deus perdão por ter se emocionado. Ele tinha se emocionado com a música, não com a letra. E ele conta a Deus como se fosse um grande pecado emocionar-se com a música. Meus irmãos, eu acho que todos nós temos pecados nesses últimos dias. O piano com órgão, nessa modalidade que eles estão usando, nessa interação que eles estão usando, tem sido uma coisa muito emotiva. Se Agostinho estava certo, e eu acho que estava errado, mas se ele estava certo, nós temos pecado muito. É difícil não se emocionar com músicas tão bonitas. Eu confesso a vocês que eu exagero um pouquinho, por outro lado, porque eu costumo pelo menos 1 ou 2, todo culto, já que nós sempre cantamos pelo menos 4, eu escolho uma molto cantabile, como dizia o italiano, aquelas que facilita cantar. É impressionante como a gente canta bem. Nós cantamos para fazer vergonha em muito coro que tem por aí. Os agudos que a Débora dá não é qualquer soprano de orquestra que consegue, não. Eu conheço alguns sopranos, eles não chegam nem perto da Débora ou da Sara. Nós temos, graças a Deus, mercê de Deus, um excelente local. E se for verdade o ditado, quem canta ora 2 vezes. Nós estamos orando bem. Meus irmãos, me coube a mim falar sobre presbíteros e diáconos, mas o chefe já chegou para mim e cochichou, se não der para falar sobre os 2, falar só sobre um. Falei, tudo bem, não tem problema não. Mas dependendo da interação com vocês, talvez fale dos 2. Em todo caso, já estou preparado para não levar bronca. Reparem, presbíteros, a origem dos presbíteros. Está dando para ler?
Origem dos presbíteros. São os anciãos de Israel, a origem deles. Vamos checar isso com calma. Em Êxodo 3,16, Deus diz a Moisés: vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: em verdade vos digo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Ajunta os anciãos de Israel. Veja, é tão livre essa citação que é como se ele dissesse: ajunta todos os velhos de Israel, todo o pessoal de terceira idade de Israel. Ajunta. Não se preocupe com esse A antes do junta, não. Nós hoje só falamos junta, mas esse A junta é o mesmo A de assentados em vez de sentados, é o mesmo A de aonde em vez de onde. E a gente sabe muito bem a diferença entre aonde e onde. Esse A tem uma função muito clara aqui na gramática. Ajunta, reúne, congrega os anciãos de Israel. Essa é a origem dos presbíteros. O nome presbíteros é um nome grego. Eu conheço duas traduções em que, em vez de colocar transliterado presbíteros, eles já traduzem para anciãos. Por que é que nós mantivemos a palavra grega? Porque ela é tão técnica, mas tão técnica no contexto bíblico, que anciãos não faz jus. Meus irmãos, nós sabemos disso. Nas diversas áreas do conhecimento, nós mantemos palavras sem traduzir. Por exemplo, por que é que nós não falamos, o Congresso está votando um impedimento? Porque impedimento é um negócio tão ligado a futebol que nós preferimos manter em inglês. Está votando o impeachment. É impedimento. Mas a carga técnica de impeachment é muito maior. E assim com outras áreas. Tantas. Que a área teológica é um detalhe. Se você tiver um pouquinho de paciência, procure nas palavras que nós usamos em inglês, e você vai descobrir que algumas estão lá, não é à toa. Estão lá exatamente para fazer essa distinção clara. Foi o que nós fizemos nesse grego, presbíteros. Não traduzimos para anciãos, traduzimos para presbíteros. Mesmo porque, pelo contexto bíblico, presbítero não precisa ser uma pessoa de terceira idade. Pode ser uma pessoa da segunda idade, mas que tem uma cabeça boa, uma cabeça de terceira idade, uma cabeça experiente. Aí vai dar certo, vai se entender perfeitamente. Enquanto o Antigo Testamento refere-se genericamente a qualquer homem velho, no Novo Testamento eles ganham um status diferenciado, pois a comunidade escolhe dentre eles aqueles que serão governados, que governarão a igreja, e deles são exigidas determinadas qualidades. Você está entendendo? No Novo Testamento, presbítero é eleito. Ancião é qualquer pessoa que passou dos 60. Aliás, teve uma época no Velho Testamento que passou dos 40, já era considerado ancião, porque o limite de idade era muito baixo. A pessoa dava graças a Deus se passasse de determinado ponto. Um homem que viveu 120 anos, aos 80 e poucos, ele escreveu o seguinte: nossa vida segue aos 70, ou em havendo vigor, aos 80. O que passa disso é canseira e enfado.
Moisés escreveu isso no deserto. Portanto, ele já tinha mais de 80 anos. E ele descobriu que, quando ele completou 70 ou 80, a canseira e o enfado chegaram perto. Ah, mas hoje as pessoas vivem mais. É verdade. Eu tive um presbítero em Valadares que era presidente da Unimed Vale do Rio Doce. Quando eu cheguei lá, em 2004, ele estava se reunindo, era uma reunião de todos os presidentes de Unimed no Brasil, para estudar os efeitos que eles teriam, porque eles passariam a trabalhar com a idade de 105 anos. Ou seja, as estatísticas, obviamente o preço, obviamente a preparação de hospitais e de outras coisas mais de pronto-socorro, já teriam que ver pessoas com mais de 100 anos. E hoje está tão comum a gente ver pessoas de 95, 100 anos. Eu conheço tantas. Mas Moisés nos lembra que depois de 70, o melhor é canseira e enfado. Por quê? Depois de 70, irmãos, nós começamos a tomar pelo menos 3 tipos de remédio. Ou para controlar a hemoglobina, glicose. Ou para controlar a glicose ou para controlar pressão. São os chamados remédios de prolongamento da vida. Ou eu duvido alguém aqui com mais de 50 anos que não tenha em casa um Dorflex, uma Novalgina. Dia desse eu recebi um e-mail, ou um WhatsApp de uma senhora da igreja dizendo que saudade do tempo que eu usava creme Nivea. Eu usava aqueles outros cremes da Avon. Hoje em dia é só canela de velho, arnica. É isso. É isso. E não adianta você dizer que nós estamos prolongando artificialmente a vida. Talvez estejamos. Talvez estejamos, e talvez nós paguemos caro por isso. Eu sei de uma coisa, tem uma turma que lucra muito com isso. Coloca pessoas no estado que a pessoa já não lembra mais o próprio nome, não lembra o nome dos filhos. A saúde física está boa porque toma todos aqueles remédios, mas a saúde mental não segue. Logo, logo chega um remédio para a mente aí, para turbinar a mente. Toma magnésio teronato, já me ensinaram isso aí. Eu tomei antes de dormir, passei a noite acordado. Você tem que tomar de manhã. Talvez. Pois bem, os presbíteros, diferentemente dos anciãos, eram qualquer ancião de Israel, os presbíteros eram. Ô Xavier, se você quiser, eu mando para você, rapaz. Basta, me manda um e-mail para eu não esquecer e eu mando. Os anciãos eram qualquer um. Os presbíteros não. Se devia escolher dentre os anciãos. Mas escolher com as qualidades exigidas de um presbítero. Está mais apertado aí, mas eu vou tentar ler tudo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente doutrina almeja. Irmãos, episcopado. Lembre-se que quem está escrevendo é Paulo. E Paulo, junto com os presbíteros da igreja de Éfeso, na praia de Mileto, orando com eles, depois de orar, diz: atendei por vós e sobre o rebanho que Deus vos colocou como bispos. Eu não sei se o grego moderno é assim, mas até algum tempo atrás, conversando com alguém que
trabalhou na Grécia, ele dizia que supervisor nos jornais, no tempo que se colocava jornal pedindo emprego, oferecendo emprego, era episcopos, de onde vem a nossa palavra bispo. Era supervisor. A ideia de Paulo é o seguinte: no grupo de presbíteros tem alguém que tem mais mais afinidade com contabilidade. Então, essa pessoa, esse presbítero, se torna um supervisor das finanças da igreja. O que nós, presbiterianos, chamamos de tesoureiro. Os metodistas chamam de ecônomo. Mas, na realidade, ele é um bispo daquelas finanças. Outros têm mais facilidade em expor a palavra de Deus. Essas pessoas, segundo Paulo, deveriam, inclusive, ser direcionadas apenas para a exposição da palavra de Deus, exclusivamente para isso, ganhar para isso, para não se misturar com outras coisas. E, segundo Paulo, essas pessoas deveriam viver disso, não podiam. Cada função de episcopos na igreja tem um determinado métier. Em Efésios capítulo 4, Paulo fala que ele concedeu Jesus, ao ressuscitar e subir ao céu, ele concedeu presentes, que infelizmente nossas traduções colocam dons, e traduzem como dons tanto a palavra que está lá, durum, quanto a palavra dons espirituais, que está em 1 Coríntios 11, que é carismatas. São duas palavras diferentes, mas nós traduzimos pela mesma coisa. E não tem jeito mais se alguém traduzir diferente, os pentecostais dão um grito de todo tamanho. Então, cabe a nós, pastores presbiterianos, avisar que tem uma diferença. Ali em Efésios 4, não se trata de dons espirituais, se trata de presentes que Jesus deu à igreja. Apóstolo, mestres, evangelistas. O mestre está ligado com mestres, pastores e mestres. As duas coisas estão juntas. São dons que Deus, presentes, que Deus concedeu à igreja. Pois bem, dentre esses, dentre os presbíteros, alguns são especializados em determinada coisa. Outros são especializados em outra, mas todos eles têm o cargo de presbítero. Não é como a Igreja Católica faz uma hierarquiazinha que começa com acólito, depois tem exorcista, depois tem diácono, e vai subindo na hierarquia, chega ao último, que é o cardeal. Entre os cardeais se escolhe alguém para ser papa. Hein? Acólito é aquele que ajuda é mais ou menos o que nós vulgarmente chamamos de coroinha, mas ele ajuda mais do que isso. Ele é ordenado para ser acólito. O coroinha, às vezes, o padre chama um moleque qualquer que é mais inteligente e vai trabalhar como coroinha. O acólito não, ele é ordenado como a primeira classificação. Ele abre as portas do templo, ele facilita. É bem interessante a gente ver como a Igreja Católica hierarquizou de tal forma que mais se parece com uma ordem militar. Mas continuando aqui. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, se alguém aspira a ser presbítero, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, episcopado, bispo, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher.
Irmãos, a última discussão que a igreja americana teve sobre isso foi entre as lésbicas, em que alguém diz: como é que pode ser? A pessoa não pode ter homossexual, porque tem que ser esposa de uma só mulher. Aí levanta uma lésbica, põe o dedo para cima: eu sou esposa de uma só mulher. Infelizmente, essa igreja hoje ordena mulheres. E a maior fonte de renda dessa igreja hoje é a venda de templos obsoletos. Irmãos, eu não estou exagerando. Procurem na internet que vocês vão encontrar PC, Presbyterian Church, USA, United States of America. É a igreja que se juntou da fusão da igreja do norte com a igreja do sul. A igreja presbiteriana do norte, a igreja presbiteriana do sul. Elas se fundiram. Quando se fundiram, saiu a PCA, Igreja Presbiteriana da América, saiu a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, saiu a Evangelical Presbyterian Church, Igreja Presbiteriana Evangélica, e outras tantas. Saíram diversas denominações que não concordavam com isso. E eles foram só diminuindo em quantidade de membros, eles decaem, eles não aumentam, eles decaem. A renda é fantástica, porque eles vão vendendo as grandes propriedades, e ao vender grandes propriedades, entra um dinheiro razoável. Mas, voltando, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplinas com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. 2 vezes o diabo entra aqui como uma coisa a ser evitado pelos oficiais, pelos presbíteros. Primeiro, a condenação dele. O que Paulo está dizendo aqui é que o diabo ensoberbeceu-se e foi condenado por Deus. É daí que o John Milton tira aquela ideia de que o diabo, espírito do orgulho, jamais concordaria com o plano divino de ser um servo de um bicho como homem, um híbrido como homem. E se ensoberbeceu e Deus o jogou fora do céu. E não cair no opróbrio e laço do diabo. Não ficar igual um diabo. Tem muita gente que se orgulha do seu cargo. Lembre do que nosso pastor falou no seu sermão. Um presbítero não é uma autoridade que se levanta, é uma autoridade que se baixa para servir aos outros. Quando Jesus encontrou seus discípulos discutindo quem era o maior, Jesus diz: entre os reis e poderosos da terra mandam sobre o seu governo. Entre vós não será assim. Gente, essa frase é enorme. Entre vós não será assim. Aquele que é o primeiro, que seja aquele que sirva. Não é à toa que Cristo é chamado diversas vezes de diácono. Como é que Cristo pode ser diácono? Porque ele veio servir-se. Ele mesmo diz: eu vim servir e dar vida em favor de muitos. Continuando. As qualidades exigidas do presbítero. É aquele mesmo texto.
ele tem que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio. Irmãos, aqui tem um problema muito sério, temperante e sóbrio. A sobriedade é uma coisa que se vê até na roupa. A pessoa que veste uma roupa extravagante, ele não está sendo sóbrio. O temperante dá origem a uma série de coisas. Por exemplo, nós gostamos de comer uma comida temperada. Mas a palavra temperante, ela pode ser usada em muitos sentidos, em muitos contextos. O aço temperado é um aço que recebe um tratamento especial. O temperante é uma pessoa que ele não é, como é que eu vou dizer isso sem ferir ninguém? Ele não é um abstêmio, mas ele é temperado a tal modo que ele mantém-se sóbrio. Eu estou tocando nesse problema porque nós vamos ver ele também nos diáconos. Aqui diz, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Isso é uma das dificuldades dos dias de hoje. E eu conheço alguns comentaristas que dizem o seguinte, essa é uma virtude que caiu em desuso. Ninguém precisa ser mais hospitaleiro. Hoje se encontra uma formidável rede de hotéis em que a pessoa pode se hospedar. Antigamente, é que a pessoa parava num hotel e, de repente, descobria que não era bem um hotel. As estradas romanas, irmãos, eu estou falando de estradas romanas não para devagar, mas é porque todo mundo das igrejas cristãs, que ia, por exemplo, a pessoa que ia de Éfeso até Corinto, é claro que ele podia ir só de navio, mas se ele pegasse um pedaço de terra, ele ia se servir de uma estrada romana. A última vez que eu pesquisei foi em 2007, se não me engano, para um estudo bíblico que eu estava fazendo. Vocês acreditam que no tempo de Jesus, Roma tinha mais estradas calçadas com ardósia do que o Brasil tinha estradas asfaltadas? E olha que nosso país é comprido. Eles faziam um leito de pedras grandes, depois um leito de pedras menores, depois um leito com brita, depois com areia, e colocavam ardósia por cima. E quando a pessoa saía de um local para ir a outro, tinha um mapa daquela estrada. A milha tal tem uma hospedaria. Só que a hospedaria romana não se garantia se era uma hospedaria de fato ou era um bordel. Milha para o romano é isso aqui. 1000 passos dobrados, nós chamamos de dobrados, mas na realidade o passo é exatamente quando o pé direito volta para frente ou o pé esquerdo volta para frente. Esse duplo passo, duplo mexer de pernas. E eles anotavam, pegavam uma carruagem que ia em vias com pedra de ardósia, tinha até escoamento de água de lado. A estrada romana era uma coisa fantástica. Muitas autobahns alemãs utilizam o mesmo traçado das antigas estradas romanas. E autobahn, você sabe o que é, né? Aquela estrada que não tem limite de velocidade. Pois bem, a pessoa saía de um local, ia para o outro, tinha que achar uma casa de algum irmão que ele tinha certeza que não ia ter devassidão no local em que ele ia dormir. Porque parar numa hospedaria, muitas vezes, tinha só quartos coletivos, ou, quando se pedia um quarto privativo, tinha uma mulher esperando ele lá, ou vice-versa. Já fazia parte do quarto. Uma mulher ou um homem, dependendo da preferência.
Pois bem, ele tem que ser modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Isso é muito complicado. Uma pessoa apta para ensinar não é aquela pessoa que conhece tudo, mas é aquela pessoa que, o pouco que conhece, ela consegue transmitir para outros. Não dado ao vinho. Isso aqui está ligado diretamente ao temperante e sóbrio. E no diácono, essa ordem, não dado ao vinho, vai aparecer como não dado a muito vinho. Eu conheço alguns diáconos que costumam dizer, está vendo? Não pode beber muito, mas um pouquinho. Qual é o pouquinho que limita? A sobriedade e a temperança. Irmãos, lembre-se que o sacramento que Jesus nos deu para a permanência na sua igreja é feita com vinho. Nós aqui que vivemos uma vida tão pecaminosa que nós temos que fazer com suco de uva. Por quê? Porque muita gente, ao experimentar o vinho, se lembra de como que era antigamente e cai de novo. E assim nós temos que comer doce sem sucarose, carne sem gordura, leite sem lactose. Ou seja, a essência das coisas que Deus nos deu, nós deixamos de lado. Daqui a pouco a gente está comendo papel. Mas, continuando. Meus irmãos, desculpem, um gordo falar de comida é um negócio, especialmente perto do almoço. Não violento, porém cordato. Inimigo de contendas. Se é uma coisa que o presbítero tem que ser inimigo, é de contendas, é de disputas. Ele não pode ser avarento. Meus irmãos, talvez a pessoa que se divirta mais com a avareza seja exatamente o avarento. O avarento, por natureza, ele é mesquinho. Ele gosta de se vangloriar que ele não está gastando tanto dinheiro com aquilo. Ele consegue por menos. E com isso, muitas vezes, o menos que ele consegue não é exatamente aquilo que o outro conseguiu com mais. Mas aqui está a obrigação de que o presbítero não seja avarento e que governe bem a sua própria casa, criando os seus filhos sob disciplina com todo o respeito. Esse aqui é um teste. É o maior teste que tem aqui, de todas as virtudes. Governar bem a sua própria casa, criar os filhos com todo o respeito, com disciplina e todo o respeito. Meus irmãos, por que vocês acham que o inimigo de nossas almas ataca tanto a família? Porque é exatamente da família que você vai descobrir todas as qualidades para escolher alguém como presbítero. Se você estiver para escolher alguém como presbítero, olhe para a família dele, olhe para a casa dele. É certo que ninguém vai ser 100%, mas procure aquele que se aproxima mais do que disso. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Finalmente, não seja neófito, ou seja, crente novo, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Está vendo? Terceira vez. Paulo alerta para que as pessoas eleitas, presbíteros ou diáconos, oficiais da igreja, o diabo os tentará mais. Se derrubar um pastor, estraga com a igreja inteira. Se derrubar um presbítero, um diácono, estraga com boa parte da igreja. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ou seja, a pessoa tem que ser bem vista não apenas por quem está dentro da igreja, mas pelo vizinho.
Vocês já notaram que todo mundo tem medo de comprar um imóvel ao lado de uma igreja? Os imóveis ao lado de igrejas são desvalorizados. Vocês já notaram isso? Por quê? É porque eles cantam bem? Ou porque fazem igual aquela igreja que o reverendo Cleones falou, põe a faixa para venha dançar, venha. Eu lembro de uma entrevista antiga. Eu chegava muito tarde em casa e estava passando Jô Soares 11h30. E às vezes eu pegava algumas entrevistas que valia a pena assistir. Logo que a igreja Renascer em São Paulo abriu suas portas na rua Lins de Vasconcelos, foi a primeira dela. A igreja Renascer é um caso clássico de marketing. O fundador dela foi um funcionário de marketing de uma grande empresa nacional, multinacional. E ele resolveu aplicar conhecimentos lá e transformou a igreja numa senhora igreja, enorme, enorme. E uma das atrizes mais em moda naquele tempo, uma mulher chamada Virginia Novick, ela foi entrevistada pelo Jô. E o Jô queria saber o que ela fazia na igreja. Lá a gente vai para louvar a Deus, para pular, para soltar franga. E o Jô olhou para ela assim, soltar franga? A gente põe os diabos para fora. É claro que eu não sou tão tolo de imaginar que ela tinha uma franga no bolso ou tinha um diabo dentro dela. É claro que isso aí era uma figura de linguagem. Mas o que ela estava querendo dizer é exatamente o que o cristão não faz. O cristão não tem diabo dentro de si para soltar. Muito menos franga. Estão entendendo? Ele tem que ter bom testemunho dos que são de fora. Agora, eu quero encerrar com uma coisa, um texto um pouco comprido, mas que vale a pena ler. Está dando para ler esse tamanho de letra, né? Esse é Atos capítulo 14. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Isso é a primeira viagem de Paulo. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Meus irmãos, eu creio que foi exatamente aqui que Paulo diz que, ele cita lá em 2 Coríntios 10, que ele conhecia um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, aos quais não é lícito ao homem falar. Eu acho que foi exatamente nessa experiência de quase morte. Eles deram Paulo como morto, de tanta pedrada que deram lá. Quando se afastaram, vieram os crentes tomar conta de Paulo, e Paulo levantou-se e voltou. 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ou seja, voltou para as mesmas cidades de onde saíram seus apedrejadores, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus e promovendo em cada igreja eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A palavra eleição é uma palavra esquisita, mas ela começa com um radical que significa dedo, quiro. Ou seja, Paulo está dando aqui até uma dica de como é que foram as eleições. Levantaram os dedos para concorda com fulano ou com ciclano. É interessante, o sujeito que é dado como morto volta pelo mesmo local para quê? Para eleger presbíteros. E veja
o duplo estágio que nós vamos ver nos diáconos. Eles foram eleitos pela igreja e depois impôs as mãos sobre eles e eles foram ordenados presbíteros. É o que a igreja presbiteriana fala. Primeiro elege, depois ordena. Atos 15, de 1 a 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. São judaizantes. Eles diziam o seguinte, o raciocínio é claro, todos os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, então se alguém quer ser cristão, tem que ser judeu primeiro. Para ser judeu, tem que fazer o quê? Circuncidar. E versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Irmãos, muitos apóstolos, pelo menos um, João, se apresentava como presbítero. Pedro, perdão. Eu, presbítero como eles. Aí João também. O presbítero João, ele apresenta-se como presbítero. No fundo, os apóstolos eram presbíteros, só que designados para uma missão especial de Cristo. Versículo 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria. E, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria em todos os irmãos. Tendo eles chegados a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei. O pessoal saiu do judaísmo, mas o judaísmo não tinha saído deles. Tem que ser judeu. Então reuniram-se os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem isso com as palavras dos profetas, como está escrito. Esse Tiago que está falando aqui não é o apóstolo, não. É o irmão de Jesus, também filho de Maria e José, que era um presbítero, nunca foi apóstolo. Cumpridas estas coisas, interessante, era um presbítero, mas estava presidindo o concílio. Cumpridas essas coisas, voltarei a reedificar o tabernáculo caído de Davi, e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor,
e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, Tiago, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Parece que o centro da discussão era a igreja de Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás. Esse Barsabás significa filho do Sabá, filho do sábado, ou seja, alguém extremamente judeu, mas certamente não judaizante. Juntamente com Paulo e Barnabé, Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Silas é o mesmo nome de Silva. Se alguém aqui é parente do meu ou do terrível presidente Lula, é Silas. É por isso que eu não uso muito Silas, não, ou Silva, não, porque... Homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto apóstolos como presbíteros, aos irmãos entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Essa não é a Antioquia da Síria, não. Ele está fazendo diferença. É a Antioquia da Pisídia, é outra cidade com o mesmo nome. Antioquia, Síria, outro lugar, Cilícia, outro lugar. Não é Sicília, na Itália, não, é Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, daí a Igreja Presbiteriana autorizar todo ano determinada pessoa a ir para determinada igreja. A autorização vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, pessoalmente, vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Essas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Irmãos, a Igreja Presbiteriana imita também nisso. Imita a prática de Atos. Na Igreja Presbiteriana, nada pode ficar de boca. Tem que ser escrito. Tanto é que quando eles dizem que mandaram Judas e Silas pessoalmente, vos dirão também estas coisas. Ou seja, eles foram por uma questão de cortesia, mas o decreto estava tomado e foi escrito. Se não for escrito na Igreja Presbiteriana, não vale nada. Irmãos, para vocês terem uma ideia, nós temos um estatuto que é registrado em cartório. Quando você pega o nosso estatuto em cartório, você vai lá. Qual é o fim da Igreja Presbiteriana? A Igreja Presbiteriana é uma igreja que prega o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Existe para a propagação da fé, para a comunhão dos irmãos, para o batismo de seus filhos menores. Está lá, está registrado em cartório. Pois pareceu, 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo
E a nós, não vos impor maior encargo, além das coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Essas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo à cidade de Antioquia e, tendo reunido a cidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. O que eu concluo a respeito de presbíteros? Primeiro, eles dirigem a igreja local. São os presbíteros quem dirigem. Irmãos, cada um tem a sua área de atuação. Mas é o colegiado que dá a palavra final. Eles dirigem a igreja local. E eles participam com os presbíteros de outras igrejas locais da direção das igrejas de determinada região. Isso é tão importante. Essa talvez seja a nossa diferença principal entre nós e a Igreja Batista. A Igreja Batista, cada igreja é uma. Se uma determinada igreja, como aconteceu recentemente, deixa de usar o credo, tudo bem, é direito dela. O poder reside na congregação. Entretanto, na igreja presbiteriana, o poder não reside na congregação. Não, para nós, não se aplica a nossa Constituição. A Constituição do país diz que todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Na igreja presbiteriana não é assim. Todo o poder emana de Deus. É por isso que muita gente diz, poxa vida, mas o melhor sistema de governo para os presbiterianos seria a monarquia. Sabe, aqui entre nós, o problema de dizer aqui entre nós, com a internet ligada, é um negócio sério. Aqui entre nós eu até concordo. O reino de Deus não é democracia, é uma monarquia. É Deus quem manda, e é dele que vem todo o poder. Ele autorizou que sua igreja... Não autorizou, ele determinou que sua igreja mostrasse maturidade, escolhendo aquelas pessoas que mais se parecem com o que ele determinou que fossem para se autodirigir. Com isso, a igreja mostra a sua maturidade. A maior prova de maturidade é essa, da igreja. Maior prova de maturidade. Meus irmãos, vamos dar uma parada aqui, porque o próximo é diáconos. Deixa eu tirar algumas dúvidas. Vocês foram tão silenciosos hoje que eu estou com receio de que todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, né? Há alguma dúvida a ser tocada? Como que seria o animal sufocado que fala ali? Levítico 17. O que é um animal sufocado do qual a igreja tinha que se abster segundo essa decisão conciliar? Bem, a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, a decisão conciliar aí, ela continua em vigor. Entretanto, ela é produzida dentro de um contexto. Ou seja, ela é uma resposta à seguinte questão: o que é que um judeu pode exigir de um cristão? O que é que o judeu pode exigir de um cristão? O judeu pode exigir de um cristão que ele não coma sangue,
não coma animais sufocados, não mantenha relações sexuais ilícitas. Isso nós exigimos de nós mesmos, né? Hein? Eu lembro que minha mãe, quando ia fazer frango lá em casa, puxava o pescoço do bicho, ele ficava batendo asa, estribuchando no chão até morrer. Morria sufocado. Isso era muito comum lá no Nordeste, esse tipo de abate de animais. O judeu jamais ele abateria um animal e comeria dessa forma e comeria com sangue. Esse é o animal sufocado. Olha, eu já tive muita experiência com isso. Em Valadares eu tive um senhor que pegou no meu pé, porque eu não ensinava isso à igreja. E quando eu ensinei, eu falei que era só dentro do contexto de judeus. Era o que o judeu podia exigir de nós, que nós não comêssemos isso. Mas que, se o contexto fosse fora de judeu, é livre. E ele brigou tanto comigo. Ele tinha sido membro de uma igreja adventista, o que explicava perfeitamente o caso. Mas ele me perturbou tanto, que até a filha dele, a filha e o genro, que eram membros da igreja, ele era membro da igreja também, mas não fazia muitas coisas. A filha ficou com vergonha, veio me pedir desculpas, o genro também. Um dia eu estava passando em frente a uma churrascaria e ele estava numa mesa da churrascaria, perto da janela. E a picanha que ele estava comendo pingava no prato. Eu entrei lá, seu Raimundinho, eu vou levar o senhor ao conselho. Por quê? O senhor me perturbou tanto e o senhor está comendo sangue aí? Eu sei que aquele não é hemoglobina, aquele é outra bina. Eu sei, mas eu não podia deixar de perder a oportunidade. Talvez você tenha conhecido o seu Raimundinho lá. Mas eu tripudiei no seu Raimundinho, ele ficou quieto. E até quando eu saí de lá, ele não mexeu mais comigo. Valeu sim. Mas ele estava comendo, eu jogava uma farinha em cima daquele sanguezinho lá e mandava ver. Veja, no contexto geral, nós não somos obrigados, exceto no caso de relações sexuais ilícitas. Mas quando nós estivermos em contato com o judeu, eles podem exigir isso de nós. O primeiro concílio da igreja determinou que nós não fizéssemos isso. E hoje nós somos obrigados, porque as decisões conciliares continuam até hoje. Meus irmãos, veja, isso é um concílio. Repare, tem uma discussão na igreja. É insuficiente para resolver esse problema na igreja. O que fazem? Vão a um local que, no caso, era a mãe daquela igreja, que era a igreja de Jerusalém, e eles, de certa forma, são até acompanhados. Repare que repete o caso o presbitério repete essa prática, porque no presbitério se manda uma carta dizendo: o nosso irmão fulano de tal é membro dessa igreja, está credenciado a nos representar. E lá no presbitério eles tomam assento. Em latim, tomar assento é cum sila. Sila, de onde vem a palavra sela de cavalo. Cum sila, tomar assento, assentar-se. Quando você toma assento num concílio, você vai falar em nome daquilo que você representa.
Agora veja como a coisa ficou tão terrível, mas tão terrível, eu encerro com esse detalhe, que concila deu origem à palavra concílio, mas não no sentido de reunião, no sentido de agitar as coisas. Eu me espantei alguns anos atrás quando eu vi um boletim escrito: no concílio se concilia. Não. Não se concilia, não. No concílio se debate um determinado assunto, tem a opinião de cada um e a maioria vence aquela opinião. No caso aí, eles disseram, foi unânime. Pareceu-nos bem e ao Espírito Santo. Fizeram debaixo da luz do Espírito Santo. E a coisa ficou, não parou aí. A coisa se degringolou de tal forma que criou-se a palavra conclave. Conclave com chave, com clave. Aquilo que acontece quando os cardeais se juntam para escolher um papa. Se fecha. A única forma de saber o que está acontecendo lá é através da fumaça branca e da fumaça preta. Eles estão conclavados. O problema é de que conclave deu origem à palavra conchavo, que é pior do que conciliar. Vou fazer um conchavo aqui com o Luiz para ver se a gente consegue passar um negócio aqui. Percebeu como a sabedoria humana às vezes acaba jogando na cara o que na realidade estão fazendo? Fala, Leandro. Isso aí depende. Você está ao lado de um judeu que vai ficar escandalizado em você comer aquele sangue? Ah, tá. Tá. Não, a ideia de sufocar o animal é você aproveitar o sangue dele para fazer um molho. Se você estiver ao lado de um judeu que vai ficar escandalizado com aquilo, não coma, não faça isso. Mas se não é o caso, esse não é o caso, meu irmão, coma à vontade, dê graças a Deus e aproveite aquilo lá. Pessoalmente, eu não gosto. Eu tinha um amigo que gostava demais de mussela. Vocês já ouviram falar disso? É feito com sangue também. E feito com os miúdos, com o cérebro, é uma espécie de linguiça feito com tudo isso. Ele comia. Aliás, eu sempre tive amigos onívoros que comiam de tudo. Numa reunião do Supremo Concílio, em 99, no Recife, o pessoal subiu o morro para comer bucho de bode. E o pior, tinha um sujeito criado na França, que foi junto com eles. E eu perguntei, mas por quê? Rapaz, isso é uma delícia. Na França, isso é um prato exótico, um prato muito caro. E subiram o morro lá, na favela, lá para comer buchada de bode. Eu sou chato demais para isso. Eu já disse, né? Eu nasci quando minha mãe já tinha 40 anos, então ela nunca me obrigou a comer nada que eu não queria. Eu era filho único, ela tinha perdido um filho antes, meu pai tinha perdido uma esposa e um casal de filho antes, então nunca me obrigaram. Resultado que meu gosto é limitadinho. Eu sou do tipo que, se tiver que passar com arroz e feijão, passo e não sinto falta de outra coisa, não. Não, dobradinha não passa, nem o cheiro. Nem o cheiro. Gente, já bateu o sinal. Desejo a vocês um bom domingo.